Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro de 2020. E hoje nós falaremos sobre ancestralidade. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra enorme? Ancestralidade é a história do nosso povo. Os nossos ancestrais são as pessoas que formaram o povo brasileiro como ele é hoje, não é isso? Os nossos ancestrais, eles viveram no passado. Nós somos o reflexo do presente e daqui a alguns anos haverá a construção desse povo no futuro, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a construção do povo brasileiro. Observem essa imagem. O que é que vocês estão vendo nela? Nós temos aqui 3 povos diferentes. Observem que cada um possuem características bem diferentes, não é? Vamos começar observando essa menina. Vamos observar o tom da pele, que é branco, e a cor dos cabelos. Ela representa o povo português, que chegou aqui ao Brasil há muito tempo atrás, mas que hoje é reflexo dessa mistura desses povos, tá certo? O nosso povo brasileiro, ele é reflexo dessa mistura desses 3 povos que nós temos aqui. Nós falamos sobre a portuguesa, representada por essa menina. Vamos agora conhecer o povo indígena. Observem o segundo menininho. Observem que a tonalidade da pele dele é um pouquinho mais escura. O seu cabelo geralmente é liso e na cor preta. Observem que ele está representando a sua cultura e o seu povo. Observem as pinturas que são características do povo indígena. É a identidade desse povo. E depois de algum tempo, vieram aqui para o Brasil, trazidos da África, um continente bem distante do Brasil, os negros, o povo negro. Nós podemos observar que o povo negro é representado pela tonalidade da pele negra e os cabelos tendem a ser enrolados. São características que todos os povos têm, não é isso? E cada povo é diferente, por isso as características são diferentes. Nós conhecemos agora 3 povos que são muito importantes para a formação do nosso povo brasileiro: o português, os indígenas e os negros. Mas, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a ancestralidade e a história do nosso povo, nós precisamos voltar um pouco no tempo e conhecer quem foram os primeiros habitantes do nosso país. Então, vamos lá. Há muito tempo atrás, o nosso país, o Brasil, não se chamava Brasil, certo? Ele era um país, ele existia e aqui habitavam os indígenas, os índios. Os índios foram os primeiros habitantes desse país que hoje se chama Brasil. Então eles viviam aqui tranquilamente, viviam da caça e viviam da pesca. Depois de algum tempo, os portugueses encontraram o Brasil e vieram de uma expedição pelo navio, pelo mar, navegando, e chegaram até aqui. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram os indígenas, que já moravam aqui, certo? Depois de algum tempo, os portugueses trouxeram para o Brasil, da África, os africanos, tá certo? Os negros. E eles também vieram para o Brasil. O tempo foi passando e esses 3 povos foram se misturando. E a mistura desses 3 povos forma o que a gente conhece hoje como o povo brasileiro. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso povo, a nossa ancestralidade. Observem essa imagem. Essa imagem representa o povo brasileiro. Observe que cada uma dessas crianças aqui possui uma tonalidade de cor diferente, a cor do cabelo é diferente, o formato do cabelo, o formato dos olhos. Cada um possui suas características individuais. Mesmo que sejam parecidas com uma outra pessoa,
nós somos diferentes. E essa diferença é a marca do povo brasileiro, certo? Vamos começar a nossa história falando sobre os primeiros habitantes do Brasil, que foram os indígenas, os índios. Observem essa imagem. Os índios, eles viviam tranquilamente aqui no Brasil. Eles caçavam, eles pescavam, eles encontravam o seu alimento na natureza. Se eles ficavam doentes, eles utilizavam a natureza e extraíam das ervas medicamentos que tratavam essas doenças. Eles viviam sem estresse nenhum, viviam muito tranquilos. Eles partilhavam dos seus costumes, das suas crenças, das suas festividades e da sua cultura. Como primeiros habitantes do Brasil, só existiam os indígenas, então todo o país pertencia, de certa forma, a eles que habitavam essa região. Mas, depois de algum tempo, vindo lá de Portugal, os portugueses saíram pelo mar e, navegando, acabaram avistando de longe uma terra que parecia ser muito boa. Tinha muitas árvores, muitas frutas. A riqueza natural dessa terra que eles avistavam atraíram os portugueses até esse lugar onde os índios moravam, que é o que hoje é o Brasil. Observem que esse lugar era repleto de animais, de árvores, de tudo que fosse atrativo aos olhos. Então, eles, quando vieram no mar, eles avistaram de longe essa terra bonita e decidiram que iriam até essa terra e explorar e ver o que é que essa terra tinha de bom para que eles pudessem se aproveitar disso. Então, eles decidiram que iriam até esse lugar, até o Brasil. Chegando em terra firme, os indígenas perceberam que um povo estranho estava se aproximando de suas terras. Então, eles ficaram extremamente assustados com aquilo. Eles não conheciam outras pessoas. Eles só conheciam o seu próprio povo, que possuía suas próprias características, que eram iguais a eles. Mas quando eles viram aquelas pessoas chegando em navios, aquelas pessoas que tinham costumes diferentes, que se vestiam de forma diferente, eles ficaram assustados. Mas os portugueses, que eram muito espertos, perceberam que os indígenas eram um povo muito fechado, que eles não conheciam nada além daquilo que eles viviam. E nisso, eles começaram a conversar com os indígenas e com o tempo, os indígenas começaram a permitir que eles se aproximassem, certo? Então, o tempo foi passando e aí os portugueses acabaram enganando os indígenas para usufruir daquilo que era muito bom que os indígenas tinham, as riquezas naturais. Mas os portugueses estavam aqui não só para extrair a natureza, como também para buscar ouro. Era esse o interesse deles. Então, eles tentaram catequizar os índios. Eles tentaram fazer com que os índios vissem os portugueses como uma referência e acabassem se moldando a isso. Mas os índios, eles resistiram e disseram que não. Alguns índios acharam os presentes que receberam muito interessantes, como o espelho. Eles nunca tinham se visto no espelho. Só viam a sua imagem refletida no mar. E quando eles viram os espelhos, eles ficaram encantados com aquilo, achando que era mágico. Então, os portugueses acabaram enganando muitos índios. Mas, com o tempo, os índios foram percebendo que os portugueses não eram seus amigos. Eles queriam
extrair tudo o que eles pudessem do país, que nessa altura eles já deram o nome de Brasil, para levar daqui lá para Portugal, o lugar onde eles moravam. E os índios, eles não aceitaram isso. Os índios estavam acostumados a plantar o seu próprio alimento, a pescar, a usar da natureza, mas de forma consciente. Eles não destruíam a natureza. Já os portugueses, eles queriam destruir a natureza e retirar daqui tudo que era bom. E os índios viram que aquilo não era bom, nem para os índios e nem para a natureza. Então, os portugueses começaram a obrigar os índios a trabalharem para eles. Mas os índios disseram que não iam fazer isso. E aí, os portugueses tiveram uma outra ideia, uma ideia ainda mais absurda, que foi sair daqui e ir até a África, um outro país, e trazer de lá trabalhadores. Mas esses trabalhadores que viriam da África não iriam receber o seu salário. Só viriam para cá para trabalhar e ficariam presos. Vejam como os portugueses tinham um pensamento que não era nada bom. Primeiro, eles tentaram fazer isso com os índios, e os índios disseram que não. Depois, eles foram até a África, num outro país bem distante, e foram buscar os negros, os africanos, para serem escravos aqui no Brasil. Foi a coisa mais absurda e horrenda que aconteceu no nosso país, foi a escravidão. Então, os portugueses trouxeram os negros para o Brasil, para trabalhar de forma forçada. E isso não era bom para ninguém, exceto para os portugueses, que estavam tendo muito ganhos, estavam multiplicando as suas riquezas em troca do sofrimento de outras pessoas. Observem aqui nessa imagem. Então, os portugueses, eles ficavam apenas olhando, enquanto que o povo negro que veio da África, os africanos, eram obrigados a ficar trabalhando. Lembrando que eles não recebiam salário algum, tá certo? E a escolha do povo africano foi pela cor. Vejam que coisa absurda. Já naquele tempo, as pessoas acreditavam que umas eram melhores do que as outras só por causa de sua cor. Vejam que pensamento os portugueses já tinham naquele tempo. Então, eles trouxeram os negros para cá porque eles achavam que, por ser negro, não eram pessoas. Vejam como isso é absurdo. Então, eles foram trazidos para cá, trabalhavam nessas lavouras e faziam todo tipo de trabalho que as pessoas brancas não queriam fazer. Eles achavam que eram melhores do que as outras pessoas e assim não podiam fazer esse trabalho. Muito tempo se passou e algumas coisas boas aconteceram. As pessoas começaram a enxergar que todos são iguais perante a lei. Nós temos aqui no Brasil uma Constituição, que é a lei do nosso país. E essa Constituição diz que todo mundo é igual, independente da sua cor, independente da sua religião, independente da sua cultura. Nós podemos ser diferentes na nossa personalidade e nas nossas diferenças. Como assim, tia? A nossa cor pode ser diferente, o nosso cabelo pode ser diferente, o formato do nosso corpo pode ser diferente, mas todos são iguais, todos temos direitos e todos temos deveres, tá certo? Quando a lei foi promulgada, acabou com qualquer pensamento que qualquer pessoa poderia ter. Ninguém mais é melhor do que ninguém. Ninguém pode dizer que é melhor que o outro por conta da sua cor, ou por causa do seu cabelo, ou por causa de qualquer outra coisa. Todo mundo é
igual e ponto. Todo mundo é ser humano, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a todo mundo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vocês viram com esse passeio sobre a nossa história, que a nossa história começou de uma forma bem tranquila, com os índios aqui no nosso país, apenas sobrevivendo, extraindo da natureza aquilo que era necessário para que eles pudessem sobreviver. E depois a nossa história começou a ficar assustadora, quando as pessoas começaram a achar que umas eram melhores do que as outras. Vejam que coisa absurda. E hoje nós já temos até essa garantia da lei. Então, quando uma pessoa disser que é melhor do que a outra por conta disso, por conta daquilo, vocês que são alunos inteligentes vão dizer para eles que a lei diz que todo mundo é igual. Não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa a sua cultura. E todo mundo tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse é o artigo 5 da nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país. E então, o que é que vocês acharam desse passeio pela nossa história? Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ancestralidade. Nós vimos que o nosso povo é formado por 3 povos, não é isso? Os indígenas, os portugueses e os negros. Durante a nossa história, esses povos se misturaram. E a mistura desse povo, a miscigenação desses povos, formam o que é hoje a nossa sociedade, o povo brasileiro. Observem essa imagem. Nós temos aqui algumas pessoas. Todas elas são diferentes, seja na cor, no tamanho, na cor do cabelo. Todos nós temos essas 3 ancestralidades. Alguns apresentam características mais do povo português, outros apresentam características mais fortes dos indígenas, outros têm traços dos africanos, mas todos nós temos os 3 traços. Viram como é interessante? Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história.